Eu, antes de passar a palavra para a audiência, eu gostava só de apresentar o último convidado desta sessão, o Dr. Filipe Porteiro, que é Diretor Regional dos Assuntos do Mar, e para lhe lançar também a primeira questão da Roundtable. Começava só por apresentá-lo rapidamente, porque é doutorado em Biologia Marinha pela Universidade de Liverpool, foi cientista sénior na Universidade dos Açores, é fundador do Observação do Mar dos Açores, uma organização não governamental muito conhecida que atua nesta área, autor e coautor de várias publicações científicas e tem estado nos últimos anos, no âmbito das suas responsabilidades políticas, na linha da frente que tem sido a adaptação da gestão dos recursos marinhos e dos assuntos do mar nos Açores. E eu começava por lhe perguntar, Sr. Diretor, se acha que essas novas tecnologias e essas novas ferramentas na área da observação da Terra seriam úteis para o trabalho que tem vindo a desenvolver e se o futuro do Mar dos Açores está ou não assegurado. Então, muito boa tarde a todos. A hora já vai longa. Agradeço o convite para participar nesta mesa redonda. Agradeço a introdução feita pelo Fábio. Eu acho basicamente, e só para fazer um enquadramento um bocadinho mais concreto acerca deste assunto, de que a Direção-Regional dos Assuntos do Mar é um serviço da Administração Pública Regional, dependente da Secretaria Regional de Mar, Ciência e Tecnologia, e que tem a seu cargo fazer a gestão da conservação do ambiente marinho, a aplicação da Rede Natura 2000, da Diretiva 4 de Estratégia Marinha. Tem a seu cargo também a questão da gestão das áreas marinhas protegidas, da rede de áreas marinhas protegidas da região e a questão do ordenamento do espaço marítimo e da gestão costeira integrada. Neste momento nós conhecemos a informação produzida por observação remota do planeta, no fundo a observação da Terra, através desde há décadas, portanto há décadas que estamos familiarizados com a informação que nos chega dos satélites, principalmente de parâmetros oceanográficos, físico-químicos, mas também biogeoquímicos, relacionados essencialmente com as algas, com o fitoplâncton, e temos a noção do valor da importância e do valor dessa informação. Conhecemos agora, mais recentemente, a potencialidade da observação da Terra para fazer uma monitorização e uma vigilância e uma descrição das atividades marítimas humanas no mar. Das atividades humanas no mar, no fundo, eram outro tipo de informação que nos chegou até há relativamente pouco tempo. E neste momento estamos a começar a perceber que, através destas metodologias de observação da Terra, também podemos conhecer um pouco mais sobre os aspectos ecológicos mais profundos ou mais intrincados do próprio sistema, e começam a surgir tentativas, que eu ainda digo que são tentativas porque ainda não estão completamente aprofundadas, certamente, mas tentativas de se perceber melhor toda a ecologia e o funcionamento do oceano. Eu penso que esta questão da observação da Terra de forma remota, e não só através de satélites, através de sensores, através de AUVs, toda aquela panóplia das várias apresentações que antecederam esta conversa e que foram impressionantes. Eu agradeço também todo este update do que é que se está a fazer neste domínio. Mas uma coisa é verdade, é que há uma urgência em tornar esta informação útil para a decisão. E isso também foi perfeitamente assumido pelas pessoas que trabalham diretamente. Há desenvolvimentos tecnológicos, há informação em grande quantidade, chamada Big Data, e ela está a ser explorada essencialmente sob o ponto de vista científico. Mas tarda em chegar essa informação, estar digerida, estar processada, para ela própria ser utilizada para a decisão. Nós temos, e eu vejo e reconheço as dificuldades associadas a isto, já pela complexidade, para a exigência técnica e tecnológica, primeiro de ter acesso à informação toda, depois de extrair a informação que eventualmente será útil e depois de digerir esta informação para que ela possa ser aplicada. As aplicações são múltiplas, como a gente já sabe, mas de facto parece-me que serão eventualmente raros os gestores do oceano
que neste momento fazem uma utilização de facto proveitosa, útil, prática desta informação. Há um gap entre o conhecimento existente e a aplicação desse conhecimento à decisão. Eu penso que por exemplo, aqui, e é interessante porque hoje, eventualmente, será mais necessário fazer, e talvez a forma de aplicar isto será em termos de sobrepor os vários tipos de informação que existe, de dados e de informação geográfica que existe hoje. A parte toda biogeoquímica, portanto, dos parâmetros oceanográficos, que nos dão a informação de base, sobrepor com as atividades humanas no mar, portanto, toda a atividade, desde a pesca, como vimos, transportes marítimos, atividades marítimo-turísticas e os seus impactos, e os impactos diretos ou indiretos, alguns impactos de outras atividades, como, por exemplo, em terra, como a questão do lixo marinho, ou da poluição em zonas costeiras, e depois a questão ecológica de, por exemplo, um pouco mais à superfície, é verdade, dos grandes migradores. Nós temos, é verdade que isto ainda é um assunto que está em discussão, ainda muito técnico, ao nível quase científico, e que tem que ainda haver um caminho, essencialmente ligado com o enforcement, com a fiscalização, mas penso que, por exemplo, a questão da gestão das camadas superiores do oceano, ela não pode ser feita de uma forma estática, como a gente faz do fundo. Por exemplo, em relação às áreas de conservação, podemos identificar, por exemplo, campos hidrotermais. Eles não saem daquele local. A gente sabe exatamente onde é que eles estão. A gente sabe os valores associados e à volta e o interesse associado àquele ecossistema particular. Portanto, podemos definir uma área marinha protegida para proteger aqueles recursos com regulamentação de acesso, investigação, etc. Mas para o oceano superficial e pelágico, o sistema é altamente dinâmico e varia a todo momento. Portanto, varia no espaço e varia no tempo. E, de acordo com todas as condições oceanográficas, as espécies associadas, aquelas espécies, e muitas delas têm valor de conservação, cetáceos, tartarugas, tubarões de superfície, tubarões pelágicos, mesmo até organismos gelatinosos, etc. Portanto, há uma variedade de biodiversidade e de organismos com interesse para a conservação em que estão altamente dependentes da própria dinâmica do sistema. Talvez a sobreposição destes três níveis de informação, oceanográfica, atividades humanas e a ecologia das espécies desta megafauna, chamada assim, pode ditar a melhor forma de gerir o espaço e, por exemplo, criar áreas marinhas protegidas dinâmicas, em que na realidade não são com limites ou boundaries fixas, mas que são móveis em função da mobilidade do próprio, ou da dinâmica do próprio sistema. Mas este é um dos aspectos que com certeza que vai ser desenvolvido, começou a ser desenvolvido há relativamente pouco tempo e vai ser desenvolvido mais ao nível ainda científico até se conseguir aplicar isto, na minha perspectiva, aplicar isto na questão da gestão do oceano pelágico, neste caso. Eu penso que é inevitável, quer dizer, estamos atrasados, a administração, a decisão ainda não conseguiu captar isto, porque já identificámos, mas de qualquer maneira estamos a capacitar, estamos devagarinho a capacitar com recursos humanos especializados, com equipamentos que nos permitirão, de facto, passar a utilizar esta informação de forma útil para a gestão efetiva do oceano. Com exemplos concretos, posso dizer que candidatámos a um projeto Life Climax, Climax é Climazores, é um projeto de alguma envergadura, em que terra e mar, em que a parte do mar vai ser dedicada um pouco a esta compreensão da dinâmica do próprio sistema, em que, por um lado, permitirá gerir melhor as atividades
como as pescas, por exemplo, de superfície. Por outro lado, também irá permitir obter de forma sistemática informação sobre alterações climáticas, sobre a introdução de novas espécies, portanto, sobre toda, porque nós, na realidade, estamos entre uma fronteira entre um mundo subtropical, tropical para sul, e um mundo temperado para norte. E aqui é a fronteira. Nós, em ecologia, chamamos isto de um ecótono, que é uma zona de fronteira, e que pequenas alterações climáticas certamente vai movimentar o sistema para norte ou para sul. E essa movimentação do sistema para norte ou para sul pode ter implicações grandes ao nível do próprio funcionamento dos ecossistemas. E, portanto, é preciso conhecer, de facto, essas dinâmicas, e eu espero, sinceramente, que em breve tenhamos estas ferramentas que estão à disposição da humanidade atualmente, que, como a observação da Terra, no caso concreto a observação do mar, e aqui voltávamos àquela que o mar tem 70%, e portanto não sei porque é que se chama observação da Terra, mas compreendo que será Terra-planeta, mas de qualquer maneira de poder, de facto, contribuir. Por outro lado, temos um geoportal de informação geográfica, claramente que ainda não está completamente, nas próximas semanas estará aberto ao público, com uma quantidade de informação significativa, mas depois certamente terá que evoluir para também fazer uso direto e disponibilizar essa informação direta, aquela informação mais digerida, mais mastigada, para os próprios, por exemplo, utilizadores fazerem uso daquilo, quando, por exemplo, no âmbito do ordenamento do espaço marítimo, querem decidir onde é que vão implementar, por exemplo, dentro das áreas que estão definidas para trás, áreas potenciais, ou através de planos de afetação, mas onde é que vão investir, que características são necessárias para, por exemplo, desenvolver uma aquacultura. Bem, ao nível também da gestão da conservação, já falámos, ao nível do ordenamento do espaço marítimo, há aqui outras áreas de grande interesse, a gestão costeira, por exemplo, nós fazemos também a gestão costeira no sentido de garantir a segurança de pessoas e bens, e que, como sabem, o sistema costeiro da região, pelas suas características geomorfológicas e também climáticas associadas, é extremamente dinâmico. E as taxas de erosão, a erosão é um fenómeno visível e perceptível, e que afeta grande parte da população, porque a população, tradicionalmente, ao longo destes séculos, se fixou nas orlas costeiras, e este movimento de orlas costeiras, como dizia o professor Miguel Miranda, não é à escala global esta tendência, mas também à escala local há esta tendência das pessoas se fixarem nas orlas costeiras mais vulneráveis. Outra coisa que seria interessante, portanto, monitorizar estes processos de erosão costeira, de alteração das linhas de costa, onde têm pessoas e bens instaladas, aglomerados populacionais, seria fantástico. Outra questão é a própria resiliência das infraestruturas que são criadas para a proteção costeira. A gente sabe que cria um enrocamento para proteger uma determinada falésia, mas sabe que aquele enrocamento não dura para sempre. Aquele enrocamento atrasa o processo de erosão. Nem que seja uma escala superior à nossa escala enquanto da vida do homem, mas de qualquer maneira é um processo que tem que ser monitorizado até para podermos decidir qual a melhor tecnologia a utilizar para fazer essa proteção. Portanto, eu penso que é mais ou menos óbvio, acho que é óbvio, aliás, para toda a gente, que hoje as tecnologias de observação do espaço são fundamentais e serão fundamentais no oceano para fazer uma gestão eficiente, de facto, da humanidade e da forma como ela se relaciona com o planeta. Agora, o que é urgente e que atrasa e que demora é essa transferência do conhecimento, da disponibilidade dessa informação para, de facto, para a decisão. E isso parece-me que é o grande desafio que nós temos hoje aqui a enfrentar. Por outro lado, também há outra coisa que é o que se verifica, é que há uma certa pulverização, ou melhor, não será pulverização, mas serão muitas iniciativas paralelas acerca destas questões. E é importante que em determinada, porque depois baralha, é importante que em determinada situação, em determinado momento, que tenha que se fazer, juntar os players todos. Não haver duplicação. Eu conheço, por exemplo, aquela monitorização que mostrou o Global Fish Watch, faz isso à escala do planeta. Portanto, se calhar não é preciso estar a inventar grandes metodologias quando elas já estão feitas. Se calhar é mais importante aplicar aquele conhecimento em situações concretas do que estar a concorrer com metodologias
que outros já têm desenvolvido. E, portanto, há um momento qualquer que eu percebo essa necessidade de cada um desenvolver os seus protótipos, as suas tecnologias, mas vai haver um momento em que é necessário sentar os diferentes players, as diferentes iniciativas e, de facto, pô-las harmonizadas, coordenadas para o objetivo final, porque eu acho que o objetivo final, e como disse muito bem o professor Marco Costello, na sua mensagem de certa forma alarmante, era que há urgência em atuar. Portanto, há urgência no desenvolvimento tecnológico, há urgência em fazer investigação científica no desenvolvimento do conhecimento, mas a urgência maior e que suporta esse desenvolvimento deve ser para aplicá-lo realmente para o bem da humanidade, para um desenvolvimento mais justo, mais equitativo, mais sustentável, de acordo para o planeta. Porque senão a gente realmente tem uma situação, estamos perante uma situação eu diria, não de pré-catástrofe, mas de qualquer maneira de alerta. Há um alerta, há uma emergência, de facto, e isso é visto pelo Pacto Ecológico Europeu, é visto pelas negociações que se estão a fazer através da ABNJ, portanto, ao nível das Nações Unidas. Quer dizer, há aqui um movimento que espero eu que seja imparável, espero eu que seja consequente e que necessita urgentemente desta informação, deste conhecimento aplicado efetivamente à decisão. Muito obrigado.